E aí, minha gente, estamos aqui de volta para continuar falando da economia da Europa. Eu sou o professor Gus e vamos para mais uma aula de geografia. Bom, vamos lá falar então dos setores da economia europeia. Lembrando que, quando a gente fala de setores da economia, em qualquer lugar, são sempre três setores: primário, secundário, terciário. O setor primário é aquele que lida com aquilo que está mais próximo da matéria-prima, então justamente a agropecuária e as ações de extrativismo, mineral, vegetal, todas elas. Secundário envolve as atividades de transformação da matéria-prima, então é propriamente a indústria, ok? E aí o terciário envolve, além do comércio, que é a venda das mercadorias industrializadas, envolve também e principalmente setores de serviço, os múltiplos setores de serviço, como esse que eu estou fazendo agora, Estou prestando um serviço aqui educacional. Então eu, do ponto de vista econômico, estou enquadrado no setor terciário. E aí, vamos observar aqui nosso gráfico pizza. Quando você pega o total do PIB, lembra lá do Produto Interno Bruto, acumulado de todos os países da União Europeia, você pega e faz uma distribuição da participação de cada setor no acumulado da riqueza europeia. Então, olha só, o setor primário é responsável por 2% da riqueza acumulada de toda a União Europeia. Contribui com apenas 2%. Enquanto que o setor secundário gera o quê? 20% da riqueza total da União Europeia, enquanto que o terciário representa ali 78%, quase 80% do total de riqueza acumulada pela União Europeia. O que significa isso? Aqui a gente tem um gráfico de distribuição da riqueza total do PIB pelos setores econômicos, que ele é característico de regiões desenvolvidas. Por quê? Lembra aquela aula que a gente já estudou da divisão internacional do trabalho? Você vai relembrar, você vai observar lá dentro daquele enorme gráfico da distribuição do trabalho, da DIT, da Divisão Internacional do Trabalho, você vai perceber que países desenvolvidos, eles desenvolvem tecnologias para que essas tecnologias sejam feitas em outros países, os chamados subdesenvolvidos e industrializados. Quer dizer que eles importam a tecnologia, importam também o capital para fazer essa tecnologia. Mas faz em outro lugar por quê? Porque em outro lugar é mais barato. O custo de produção vai ser mais barato, mas muitas vezes a matéria-prima também não vem desse outro lugar. Vem da onde? Do chamado subdesenvolvido não industrializado, que vai vender principalmente produtos do extrativismo mineral, vegetal ou também de produtos da agricultura. Portanto, o setor primário não é o forte de áreas desenvolvidas, como é o caso que a gente está discutindo aqui do continente europeu. Então, o setor primário aqui representa somente 2% do total do PIB da Europa. E aí vamos para os destaques. Quando a gente fala da agropecuária dentro da Europa, olha só, agropecuária, agricultura ou pecuária juntas, ocupam apenas 5% de toda a PEA europeia, ou seja, da população economicamente ativa. 5% da população economicamente ativa vinculada à agropecuária. E a gente tem que entender quem são esses 5%. Bom, olha só, para entender também quem são esses 5%, a gente precisa voltar um pouco para algumas questões históricas. Dentre elas, Revolução Francesa. Como assim, professor? O que tem a ver? Tem tudo a ver. Por quê? Volta lá para a sua aula de Revolução Francesa. Se quiser, dá um pause aí, abre uma nova abinha, pega lá a aula de história lá do Careca de Saber, Revolução Francesa, e aí você vai observar o seguinte: no processo da Revolução Francesa, que o país inteiro passa a, vamos dizer assim, participar do processo da Revolução. E como que isso acontece? Na medida em que os camponeses servos se apropriam, expulsam os nobres das terras, que ou são mortos, ou fogem, ou são expulsos da França, na medida em que aquela massa de gente camponesa toma conta da terra e formam as comunas populares, as ligas camponesas durante o processo da Revolução Francesa. Bom, e daí?
E daí que na Revolução, todo mundo é revolucionário ali, né? O negócio está acontecendo, legal, bacana. Só que depois que acaba a Revolução, né, fica aquela coisa, bom, e agora? A terra é de quem? Volta a ser dos nobres? Então, o Napoleão, lembra que logo após a Revolução Francesa, vai ter o período napoleônico. E o Napoleão, né, para fazer uma medida popularzona também no campo, né, lembra que o Napoleão é o cara que agrada a todo mundo, né? Por isso conseguiu ser um grande governante. Ele também, entre outras medidas, ele vai legitimar a posse da terra para os camponeses nessas áreas que foram apropriadas. Ou seja, ele vai oficializar, legalizar uma reforma agrária que tinha ocorrido durante a Revolução Francesa. Significa, portanto, que no processo da Revolução Francesa, né, a terra ela foi subdividida na maior parte da França. Bom, e daí? E daí, então, que a França passou de um modelo latifundiário, né, de grandes porções de terra na mão de poucas pessoas, os nobres, para um modelo de divisão da terra, da tal da reforma agrária. Portanto, cada família camponesa passa a ser proprietária de uma pequena parcela de terra. Isso não somente aconteceu na França, como depois esse modelo acabou sendo copiado em outros países europeus. Então, principalmente nessa parte centro-ocidental da Europa, esse modelo, né, de pequenas unidades familiares agrícolas se propagou e acabou sendo uma realidade existente até hoje. Por isso mesmo, quando a gente fala desses 5% da PEA que estão ligados à agropecuária, eles representam o quê? Uma mão de obra que ela é familiar. Então, olha só, 90% das unidades agrícolas usam mão de obra familiar. 90% significa o quê? Que 90% das unidades, das propriedades ligadas à atividade de agricultura pecuária na Europa pertencem àquela família. E é a família que desenvolve o trabalho, sem ter muita contratação de empregados, ok? Significa que os outros 10% estão ligados à estrutura latifundiária e aí agricultura em larga escala, mesmo na França hoje também, ok? Mas há um domínio, né, majoritário de uma distribuição da terra e, portanto, da chamada agricultura familiar. Mas, diferente, por exemplo, de como funciona a agricultura familiar no Brasil, onde a agricultura familiar, em muitos casos, ela representa a chamada agricultura de subsistência, aquela coisa sem muita infraestrutura e sem muito foco no mercado também, né, por questões históricas e por falta de apoio governamental, né, lá é diferente. Principalmente pós Segunda Guerra, houve uma política muito forte de subsídios a essa agricultura. Subsídio é quando o Estado dá, né, empresta de uma forma facilitada dinheiro para um determinado segmento econômico. Ou seja, o Estado colabora para aquele segmento continuar existindo, facilitando o crédito e, enfim, custeando uma parte daquela atividade. Então, essa política de subsídios ligado ao chamado welfare state foi muito usado na Europa. Para quê? Para fazer com que essa população camponesa continuasse no campo e também, né, com o objetivo de garantir uma razoável uma produção que fosse ligada ao abastecimento de cada um dos países. Ou seja, para depender menos do comércio internacional de alimentos. Ok? Mas ao mesmo tempo, também como a gente fala que a Europa é um continente desenvolvido, ali também houve o desenvolvimento de grandes tecnologias ligadas ao campo. Então essa agricultura familiar, ela também tem um uso muito forte de alta mecanização. E aí faz sentido ter pouca mão de obra na unidade agrícola daquela família. Então a própria família, com o uso de maquinário, de insumos, trabalha na terra e lucra a partir dela, vive, né, a partir dessa terra, ok? Bom, é claro que com o gradativo desmonte do welfare state, essa política de subsídios ela vem se alterando e toda essa estrutura de unidades familiares, tudo isso daí, vem também gradativamente se alterando. Mas há uma cultura em algumas regiões da Europa, né, uma cultura bastante agrícola, né, onde as famílias
procuram manter essas atividades. É importante lembrar também que certas regiões são altamente especializadas e que essa mão de obra familiar, ela produz às vezes produtos de exportação caríssimos, como a gente pode pensar em vinhos, né, que são caros em algumas regiões aí. Legal? Bom, com destaque para o extrativismo, a Europa não é uma região que foca no setor primário e nem tem mais grandes recursos, né, da atividade extrativista. Por quê? Porque o processo da primeira e da segunda revolução industrial, século XVIII e XIX, já consumiu a maior parte do que tinha, e tinha pouco e já consumiu. Então o que sobrou de importante de destaque aí? Petróleo em algumas regiões, duas em especial, em algumas áreas do Mar do Norte, então lá próximo da Península Escandinava, e em alguns territórios russos. A Rússia vai ter mais coisa, mas principalmente para o lado asiático. Tranquilo? Vamos para o setor secundário agora. Bom, vamos falar agora um pouquinho do secundário da Europa, então. Lembrando, secundário é toda atividade de transformação. Artesanato serve? Serve. Mas é claro que no sistema econômico mundial a gente vai falar mais de indústria. E aí, quando a gente fala de indústria na Europa, você lembra do gráfico pizza que estava lá na outra luzinha. Então representa mais ou menos 20% do PIB gerado pela União Europeia. Ou seja, hoje já não é tão representativo quanto já foi no passado. Isso porque século XIX principalmente e a primeira metade do século XX, a atividade industrial era ali sim a atividade de maior geração de renda. Mas isso gradativamente foi mudando. No entanto, ainda restou algumas atividades industriais dentro do continente europeu e é claro que as regiões que se industrializaram durante o século XIX, principalmente, continuam sendo, né, as mesmas regiões que guardam, né, infraestrutura e atividade industrial até os dias de hoje. E aí a gente destaca uma região especial aqui, que é a região do Vale do Ruhr. O Vale do Ruhr, que está dentro da Alemanha, e o rio Ruhr ele é um afluente de um outro rio importante, que é o rio Reno. E o rio Reno ele vai fazer, além dele ser um marcador de fronteira entre a Alemanha e a França, e também de cruzar dentro ali do território da Bélgica e da Holanda, ele vai ser um grande conector de várias regiões importantes economicamente da Europa, dessa parte central da Europa. Isso principalmente porque ele vai ter um papel também de transporte desses produtos. Então, o eixo que a gente tem que destacar, além do Vale do Ruhr, que é uma região de grande produção industrial, que ainda mantém atividade industrial na Europa, principalmente quando a gente fala aqui de indústria de tecnologia, indústria de ponta, indústria química, metalurgia, siderurgia também, que é uma área de transformação aí mais acirrada, e também de produtos de bens de consumo duráveis e não duráveis, né, como produção de carro e outras tecnologias, mas toda essa região está conectada também pelos rios com o porto de Roterdã, que está na Holanda. Então, o caminho dos rios aí, do rio Ruhr e do rio Reno principalmente, ele é um eixo importante aí, né, para a atividade industrial europeia. Já foi muito importante no século XIX e é até os dias de hoje. Agora, pós Segunda Guerra Mundial, né, como a gente já vem falando, a Segunda Guerra vai alterar muita coisa da política, da economia da Europa. Pós Segunda Guerra, assim como ocorreu com a indústria norte-americana, ocorreu também na Europa um processo de terceirização da indústria. Significa o quê? Que a indústria que estava instalada dentro da Europa, ela passou a ser instalada em outras regiões do mundo. Então, indústrias europeias, marcas europeias, montam suas filiais em outros países, como países da América Latina ou países do Sudeste da Ásia, justamente em busca do melhor custo de produção. Então a sede das empresas continua na Europa, né, mas na sede não há produção industrial. Há o quê? Desenvolvimento de tecnologia e acumulação de capital. E essa tecnologia e o investimento vai para fora do continente europeu. Pois bem, nesse processo, é claro, a atividade industrial em si, ela perde prestígio, perde participação na geração de renda
E o que vai acontecer com a economia da Europa? Vai acontecer que o setor terciário passa a ser mais importante. Então, nesse processo, acontece a terciarização da economia. Olha só, palavras muito parecidas, mas com significados muito diferentes. Falar de terceirização da indústria significa o quê? A transferência da atividade industrial para outro lugar. Falar de terciarização da economia significa o quê? Significa que o setor terciário passa a ser mais relevante para a economia desse lugar. Ou seja, vai captar mais recurso, vai gerar mais renda e vai empregar mais pessoas. Tranquilo? Vamos falar então agora do setor terciário. Vamos falar agora então do setor terciário da economia europeia. Esse, como eu já falei, é o principal setor que envolve o quê? Mais ou menos 70% do PIB total da União Europeia e ocupa cerca de 80% da mão de obra, ou seja, da PEA, da população economicamente ativa, pessoal que está em idade de trabalho. Ou seja, é o segmento que mais gera riqueza, que mais ocupa pessoas dentro do continente. Bom, lembrando, o setor terciário envolve comércio, serviços, desenvolvimento de tecnologia, então atividades aí geralmente aí estão dentro da sequência das outras atividades, aquelas que têm maior valor agregado. Agora, o consumo interno dessas atividades, então o consumo de atividades de serviço, o consumo dos produtos que são comercializados, tudo isso representa também a presença de uma população com elevado padrão de consumo. Porque se eu tenho gente com bastante grana no bolso, essa grana ela vai servir justamente para comprar muitos produtos. Agora, já pensou o que acontece com todos esses setores se começa a diminuir a renda dessas pessoas? Se por acaso, por alguma circunstância que seja, essa população desse continente começa a sofrer a consequência de algo externo, seja, e a renda caia. Caindo a renda, vai cair o quê? Também a aquisição, a compra desses serviços, dos produtos do comércio. E então vamos colocar uma situação real. Em 2007, estoura uma crise econômica nos Estados Unidos. Como a gente bem sabe, na economia globalizada, todo mundo tem relação com todo mundo. Agora, Estados Unidos é uma grande potência que tem profundas relações econômicas com vários países do mundo e também com a Europa. E nisso, a crise econômica norte-americana ela vai se propagar pelo mundo inteiro e também no continente europeu, afetando linhas de crédito, afetando a circulação de produtos e nisso, de alguma maneira, vários setores da população europeia vão começar a sentir diretamente os efeitos da crise em 2008. Sentindo diretamente, o que vai acontecer? Vai diminuir o padrão de consumo. Diminuindo o padrão de consumo, consome-se menos desses serviços, consome-se menos desses produtos do comércio. Por consequência, essas atividades tendo menor rentabilidade, passam a ter que empregar menos pessoas. Nisso há um estímulo ao desemprego. Mais pessoas desempregadas vão ter o quê? Também uma diminuição do seu padrão de consumo. E nisso vira uma bola de neve. Portanto, a crise econômica mundial que sai dos Estados Unidos em 2007 e que vai para a Europa em 2008, ela vai se alastrar, principalmente afetando o setor terciário. E nisso, tomando conta da economia europeia, criando várias circunstâncias negativas, até que ela comece a ser controlada dentro do contexto da União Europeia, mais ou menos por volta de 2011. 2011 a gente está colocando aqui uma data de referência, mas terão alguns países, como por exemplo a Grécia, que vão continuar tendo efeitos negativos dessa crise, mesmo nos dias de hoje. Bom, então a gente tem aqui, de forma geral, uma apresentação de como está e vem ocorrendo a economia da Europa. Na próxima aula, a gente vai tratar dos aspectos políticos do continente europeu. Tudo bem, minha gente? Então, ficamos por aqui.